Boa noite, amados irmãos. Vamos começar o nosso culto de oração nessa noite. Quero te convidar a abrir o Salmo 27 para nós lermos juntos a palavra do Senhor, amém? Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Coloque a sua Bíblia aí sobre o banco, sobre a cadeira. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Pai, nós entregamos diante do Senhor mais uma vez essa reunião. Ó Deus, peço, Pai, que o teu nome seja glorificado, que possamos orar, que possamos louvar ao Senhor, que possamos te buscar, Senhor Jesus. E seu nome seja exaltado. Nós possamos nos render diante da tua grandeza, diante da tua santidade, Pai. A ti nós queremos entoar canções que glorifiquem o teu nome, que exaltem o Senhor, Pai. Recebe, Pai, tudo que será feito nessa noite para a glória do Senhor, Deus. Vamos juntos declarar: toma-me, Senhor. Toma-me, em ti estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vamos juntos? Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, Jesus. Como é bom podermos te louvar, Pai amado. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti
em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Tua vontade é perfeita, boa e agradável, Pai. Cumpre a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção histórica, preparando o seu coração para a mensagem que vai ser pregada, adorando a Deus de todo o seu coração. Vamos louvar o Senhor, amém? Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados eu vi, sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigados em Jesus, aleluia. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, Senhor, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Erlon. Boa noite. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos 10, versículos 46 a 52 é o texto para a nossa meditação nesta noite. E nos diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós que estamos reunidos diante da Tua Palavra para meditarmos nas Escrituras por meio da exposição desse texto que nos fala dessa cura maravilhosa, mas tem o propósito de nos revelar mais ainda do que nós possamos imaginar, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, nós te pedimos que possamos nos conformar à Tua Palavra e sermos discípulos Teus, imitadores Teus, Jesus, verdadeiros discípulos Teus. Pela ação do Teu Espírito Santo eu te peço, toca vidas, transforma corações e que possamos confiar unicamente em Ti. Nós pedimos isso. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E nós temos visto que Jesus convoca a igreja para a ação missional como evidência da sua fé. Essa evidência da fé salvadora, ela se expressa na transformação de pecadores em discípulos de Cristo. Esses discípulos, eles testemunham da grande obra de salvação que experimentaram e fazem isso na sua vida diária, na sua convivência nesse mundo. Esse testemunho, por meio de palavras e ações, revelam ao mundo quem Jesus é. Então, enquanto prosseguem em seus caminhos, vivendo em sociedade, esses discípulos eles anunciam que Jesus de Nazaré é o Cristo, aquele que veio dar a sua vida em resgate por muitos e dar de presente a quem nele crê vida plena já e a vida eterna na era futura. Discípulo é aquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que perde a sua vida para salvar e é discípulo quem sabe que nenhuma conquista nesse mundo pode compensar a perda da sua alma. E desde o versículo 31 do capítulo 8 nós vemos isso ao longo
desse bloco do Evangelho de Marcos. Nós temos visto essas características do verdadeiro discípulo e elas são reveladas em um programa de discipulado dado por Jesus aos seus 12 apóstolos. E hoje, com a graça de Deus, nós encerraremos essa sessão. E no fechamento desse bloco, nós veremos que Marcos nos conta sobre a cura de um cego que ilustra e também resume os aspectos que nós vimos até aqui nesse programa de discipulado de Jesus. Esse cego é identificado, ele é chamado de Bartimeu, que significa filho de Timeu. E nós veremos em 4 sessões, nessa noite, como que a história da cura de Bartimeu resume as etapas que conduzem à formação de um discípulo de Jesus. E essas sessões vão ser divididas da seguinte forma. Na primeira, nós veremos a condição miserável do cego Bartimeu, como revelado aqui no versículo de número 46. Depois, nós veremos as boas novas que trazem esperança, no versículo 47. Em seguida, nós veremos os obstáculos para o exercício da fé, no versículo 48, e daí então, no encerramento, nos versículos 49 e 52, nós veremos o chamado de Jesus para uma grande transformação de vida. Veremos a condição miserável do cego Bartimeu, as boas novas que trazem grande esperança que por ele foram ouvidas, os obstáculos para o exercício da fé, o chamado de Jesus para uma grande transformação de vida. E todos esses aspectos ilustram como Jesus transforma miseráveis pecadores em discípulos por meio da fé salvadora. Jesus transforma miseráveis pecadores em discípulos por meio da fé salvadora. Vamos então à primeira sessão da nossa mensagem de hoje, que nos revela a condição miserável do cego Bartimeu. Vejam vocês que Jesus está a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa, e Jericó era o ponto de parada antes de se chegar lá. A Páscoa era uma das festas do calendário religioso que exigia a peregrinação dos judeus até Jerusalém. Por isso, como nós lemos aqui no versículo de número 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Jesus e seus discípulos, junto com uma grande multidão, estavam saindo de Jericó. Dali a alguns dias, lá em Jerusalém, Jesus seria condenado à morte e então crucificado. E à beira do caminho estava o cego Bartimeu. Ele era mendigo e tinha escolhido um excelente ponto para se pedir esmolas. As pessoas estavam em uma peregrinação religiosa, sensibilizadas, movidas por aquele espírito da Páscoa e dispostas, naturalmente, a realizar boas obras. Então, esse era o local e o momento ideal para um cego que não tinha outro meio de sobrevivência senão ser um pedinte. Mas percebam que os cegos eram também, de certa forma, naquela época, discriminados. A cegueira era vista como fruto de algum pecado cometido por essa pessoa ou até mesmo pelos pais dela. Por isso, o cego era visto como uma pessoa desprovida do favor de Deus. Era alguém que vivia fora do alcance da graça e da misericórdia de Deus. Um cego como Bartimeu usava uma capa que lhe servia de cobertor à noite, durante a noite, e que ao longo do dia ele estendia essa capa diante de si para recolher as moedas que as pessoas ali colocavam como esmolas para ele. Mas vejam que uma grande multidão estava indo para Jerusalém, enquanto que Bartimeu não estava a caminho e nem pretendia sair dali. Isso porque, como cego, Bartimeu estava dispensado e até impedido de entrar no templo em Jerusalém. Era essa a condição miserável de um cego e desse cego Bartimeu.
E essa condição miserável de Bartimeu é uma ilustração da condição miserável de todo pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão privados da glória de Deus, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. O que significa que todo homem e toda mulher, por natureza, está distante de Deus. Tem uma vida miserável, uma vida muito aquém daquela projetada para o ser humano que foi criado para a glória de Deus. Vejam que o pecado distancia cada um de nós desse propósito e faz com que todos nós vivamos das esmolas desse mundo, que mesmo que venham a render um bom lucro e venham possibilitar a nós conquistar e obter tudo o que os nossos olhos cobiçam, o que a gente deseja, não são capazes de satisfazer as nossas almas. Assim vivia Bartimeu, e assim vivem todos que estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, como nós veremos, Jesus transforma miseráveis pecadores. É o que nos mostra a seção seguinte da mensagem de hoje, as boas novas que trazem esperança. Vejam que o Evangelho de Lucas também conta essa mesma história sobre o cego Bartimeu e dá detalhes para a gente. Por exemplo, diz que quando Bartimeu ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e então disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. E aqui em Marcos nós lemos no versículo de número 47. Veja aí comigo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejam que Bartimeu nunca tinha estado com Jesus até então, mas já tinha certamente ouvido quem era o jovem Rabi de Nazaré. E Rabi significa mestre. Mais do que isso, Bartimeu tinha uma percepção sobre Jesus maior do que a que se poderia ter de um mestre religioso. Apesar de nunca ter estado com Jesus, ele certamente já tinha ouvido falar dos sinais milagrosos de Jesus. Sinais que apontavam para uma realidade muito, muito maior do que a cura de enfermos e a libertação de endemoniados. Eram sinais que atestavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Por isso, quando ele chama Jesus de filho de Davi, Bartimeu ele reconhece que Jesus é o Messias, aquele anunciado pelos antigos profetas, como no livro de Isaías, de Jeremias ou do profeta Ezequiel. Além disso, sendo Jesus o Messias, então Bartimeu ele podia confiar no que a Bíblia diz sobre Deus e sobre o Cristo prometido. Por exemplo, no Salmo de número 146, nos versículos 7 a 8, nós lemos: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, versículos 3 a 5, nós lemos: Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. As únicas evidências, vejam vocês, as únicas evidências que Bartimeu tinha sobre Jesus ser o Cristo tinham sido apreendidas pelo que ele tinha ouvido. As boas novas de grande alegria e salvação do povo de Deus, anunciadas nas Escrituras e por aquilo que ele ouviu a respeito do jovem Rabi de Nazaré. E nisso, Bartimeu ele se torna uma boa ilustração do pecador
que chega por meio da fé a Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir esta boa nova. E que boa nova é essa? É a boa nova a respeito de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Bartimeu, então, ilustra todos que são alcançados pela missão dada por Jesus a nós, seus discípulos. Quando ele disse, e está registrado em Marcos capítulo 16, Jesus, depois de ressuscitado, disse o seguinte aos seus discípulos, e isso se estende a nós hoje: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é pela pregação que Jesus transforma miseráveis pecadores em discípulos por meio da fé salvadora. Chegamos então à terceira sessão dessa mensagem de hoje, que trata dos obstáculos para o exercício da fé. Veja comigo novamente o versículo de número 48, que nos diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora pense comigo, por que a multidão repreendia esse pobre homem cego que clamava pela misericórdia de Deus, hein? Pela misericórdia de Jesus. Nada nos é dito, mas como essa história sobre a cura de Bartimeu é o fechamento da sessão do programa de discipulado ministrado por Jesus, então a gente deve esperar que nessa narrativa estejam resumidos os aspectos mais destacados desse ensino de Jesus. Vejam vocês que no capítulo 9, veja aí comigo, volte uma página da sua Bíblia, no capítulo 9, no versículo de número 42, nós lemos uma importante advertência que Jesus fez aos seus discípulos, dizendo o seguinte: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. E essa não foi a única oportunidade que Jesus teve para repreender os seus discípulos. Em outra ocasião, estavam trazendo crianças para que Jesus as tocasse e as abençoasse, e os discípulos estavam impedindo essas crianças de se aproximarem de Jesus. Então, ele repreendeu os seus discípulos, veja comigo aí, no capítulo de número 10, versículo 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aqui na história de Bartimeu, a multidão ilustra aqueles que, ao invés de serem condutores de pessoas a Cristo, se colocam como pedras de tropeço no caminho. Às vezes, porque consideram alguns menos dignos da graça de Deus, como a multidão podia enxergar esse inconveniente cego, desprovido da graça de Deus, fazendo muito barulho. Às vezes porque acham que o que essas pessoas estão fazendo é mais importante do que parar e dar atenção a um miserável, a um cego mendigo qualquer. Afinal, Jesus estava a caminho de Jerusalém para ser recebido como rei e não seria um cego moribundo mendigo que atrapalharia a marcha do rei Jesus. Mas vejam que Jesus não pensava como essa multidão. Ele não hesita em parar e dar atenção a quem clama por ele, a ele por misericórdia. A quem, como uma criança, vai a ele, sem mérito, em total dependência e em plena confiança a ele. Meus irmãos e minhas irmãs,
A gente pode olhar para essa multidão aqui registrada e pensar o seguinte: vejam só, que gente mais insensível e mesquinha era essa? Mas se você for um pouco parecido comigo, então você não vai ter, melhor dizendo, dificuldades em perceber que a gente, infelizmente, pode agir dessa mesmíssima forma. A gente pode se esquecer para onde está indo, o que está fazendo e a quem está seguindo. Infelizmente, a gente pode se esquecer para onde está indo, o que está fazendo e a quem estamos seguindo. A gente pode esquecer qual é a nossa missão nesse mundo. A gente pode, infelizmente, ignorar aqueles que tanto precisam de Jesus. Essa multidão estava a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa judaica. Agora, se você concordar comigo que a Páscoa cristã é todo dia, mas especialmente toda vez que a gente se reúne como igreja para celebrar a ceia do Senhor, então você vai perceber que a gente pode fazer esse ir à igreja algo tão religioso quanto essa multidão e não dar a devida atenção para aqueles que estão à beira do caminho e que tanto carecem da misericórdia de Deus em suas vidas. A gente pode viver uma vida religiosa que nos faz esquecer da nossa maior missão nesse mundo. A gente pode olhar tanto para nós mesmos, enquanto que a gente se esquece de olhar para os lados, para as beiradas do caminho, para os marginalizados. E é em momentos assim que nós precisamos parar e ouvir a ordem de Jesus, como fez essa multidão, estando certos de que Jesus transforma miseráveis pecadores em discípulos por meio da fé salvadora. Jesus transforma miseráveis pecadores em discípulos por meio da fé salvadora. O que nos leva ao quarto e a última sessão da mensagem de hoje, que é o chamado de Jesus para uma grande transformação de vida. Vejam comigo aí o versículo de número 49. Volte lá ao capítulo de número 10, versículo 49, onde nós lemos: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. A disposição de Jesus em parar tudo o que estava fazendo para dar atenção especial a um homem no meio daquela grande multidão mudou a disposição daquelas pessoas. E agora pense comigo. Que ouvido de tuberculoso era esse de Jesus, vocês não acham? Isso para usar aí uma expressão antiga que os mais novos depois vão poder aí procurar na internet o significado disso. Ouvido de tuberculoso. Bom, no meio do vozerio e do tumulto de uma grande multidão, Jesus ouve Bartimeu. Mas vejam que não se trata de Jesus ter uma sensibilidade auditiva, e sim de Deus não se fazer de surdo aos necessitados que clamam a Ele. Nunca Deus se faz de surdo aos necessitados que clamam a Ele. No versículo de número 50, nós lemos o seguinte, que Bartimeu, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Agora, imaginem comigo essa cena. Um corredor se abre entre a multidão. A ordem de Jesus passa de pessoa em pessoa até chegar a quem estava junto de Bartimeu. E essa pessoa diz a ele: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Bartimeu, ele tem a capa estendida diante dele. Ali estão algumas moedas que ele tinha recebido como esmola.
quando então ele lança essa capa para o lado e de um salto ele se põe de pé e vai até onde Jesus está. Será que você pode ver comigo as moedas sobre a capa de Bartimeu sendo arremessadas para o lado? Será que você consegue ver essas moedas quicando, tilintando e rolando sobre as pedras, enquanto que o cego Bartimeu segue pelo corredor, aberto pela multidão, até chegar a Jesus? Vejam, que Bartimeu ele não parou para ficar catando as moedas e conferindo antes o que ele tinha ganhado para só então ir até Jesus. Sem ajuntar, sem guardar as esmolas que já tinha recebido, ele vai na direção da voz daquele que chamava por ele. E ele se aproxima de Jesus com as mãos estendidas, como um mendigo que era, em total confiança e esperança. E chegando lá, Jesus pergunta, versículo de número 51, o que você quer que eu lhe faça? Agora, será que Jesus não sabia o óbvio a respeito desse homem? Afinal, o homem era cego, o que mais Bartimeu poderia querer? Mas percebam, o Jesus que sabia o que os seus opositores estavam remoendo em seus corações, como nós lemos em Marcos capítulo 2, versículo 8. O Jesus que sabia o que faltava a um jovem rico, que se apresentou como cumpridor da lei e de todos os mandamentos. Jesus sabia o que ele realmente necessitava ao ponto de revelar a ele a sua hipocrisia, como nós lemos em Marcos capítulo 10, versículo 21. O Jesus que sabia o que os seus discípulos encontrariam adiante, antes de entrar em Jerusalém, um jumentinho amarrado de tal e qual maneira, e o que eles deveriam dizer a quem questionasse a eles o que eles estavam fazendo. Como nós vemos no capítulo 11, nos versículos 1 a 6. Esse Jesus certamente sabia o que Bartimeu mais necessitava. Assim como ele sabe qual é a real necessidade de cada um de nós. Jesus sabe qual é a necessidade de cada um de nós. A sua real necessidade, a minha real necessidade. Mas vejam também que Jesus faz a mesma pergunta a Bartimeu que foi feita aos seus dois discípulos, Tiago e João, que eram irmãos de sangue. Volte comigo aí no capítulo 10, no versículo de número 36 da sua Bíblia. E veja comigo que, versículo de número 35, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, Jesus, e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E então, Jesus perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Vejam que foi a mesma pergunta feita a Bartimeu. E com isso, o Evangelho de Marcos nos coloca diante de um contraste motivacional que promoveu respostas diferentes de Jesus ao que lhe foi pedido em cada caso. Tiago e João, eles queriam honra, glória, posição no reino de Jesus. Eles estavam motivados por orgulho, por mesquinhez, por uma autoestima muito elevada. Eles buscavam os seus próprios interesses. E eles pediram, veja comigo aí, no versículo 37, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E por isso eles tiveram que ouvir a seguinte advertência de Jesus, versículo 43. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bartimeu não chegou a Jesus com um desejo, e sim com uma necessidade.
Por isso ele disse, versículo de número 51, volte lá, capítulo 10, versículo 51. Mestre, eu quero ver. Bartimeu não chegou a Jesus com um desejo, e sim com uma necessidade. Então percebam que há pedidos que não têm uma boa motivação nem um bom propósito. São pedidos feitos por motivos errados e para gastar em nossos prazeres vãos. Bartimeu, ao contrário disso, veio a Jesus de uma forma submissa, ciente da sua condição e com uma motivação justa. Tão diferente dos irmãos Tiago e João. Tão diferente também foi a resposta de Jesus a Bartimeu. Veja aí, versículo de número 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu imediatamente teve a visão restaurada e passou a seguir Jesus. Imediatamente aqui indica tanto a cura milagrosa e efetiva de Jesus, quanto a pronta e firme disposição de Bartimeu em seguir a Jesus. Jesus disse, vá, a sua fé o curou. E outras traduções para essa fala de Jesus trazem, vá, a sua fé te salvou. Vá em frente, a sua fé te salvou. E dois aspectos aqui se destacam. Primeiro, quando Jesus diz vá, não significa necessariamente uma ordem para Bartimeu ir embora, e sim a indicação de que a cura foi operada nele e que há uma expectativa para como Bartimeu vai reagir a isso. E o que nós vemos é Bartimeu prosseguindo o caminho à frente, seguindo a Jesus. Nós vemos Bartimeu imediatamente seguindo a Jesus. Em segundo lugar, nós vemos que a fé manifestada por Bartimeu tanto foi um meio para a cura, como também para a sua salvação e transformação de vida. A fé manifestada por Bartimeu foi tanto um meio para a sua cura, quanto para a salvação e transformação de sua vida. Então nós vemos em Bartimeu a ilustração da ação de Jesus, que transforma miseráveis pecadores em discípulos por meio da fé salvadora. E há 4 características da fé salvadora. Nós vemos aqui, ilustradas em Bartimeu, 4 características da fé salvadora. Primeiro, ela vem pelo ouvir. Lembrem-se, Bartimeu era cego e toda a apreensão que ele tinha sobre Cristo tinha sido por aquilo que ele havia ouvido. Segundo, a fé salvadora ela não retrocede diante dos obstáculos. Ela é uma fé perseverante. Versículo 48 nos mostra isso. Terceiro, a fé salvadora segue o chamado, deixando tudo para trás. E nós vemos Bartimeu lançando sua capa ao lado, junto com as moedas que ele tinha recebido no versículo 50. E por último, a fé salvadora, ela se agarra ao poder de Deus. No versículo 51 nós vemos isso. Quando ele diz, quando ele atende, responde aquilo que Jesus lhe pergunta. E diz, mestre, eu quero ver, eu sei que só tu podes fazer tal coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, são essas as características da fé de um verdadeiro discípulo de Jesus que o segue pelo caminho. Ela está, em primeiro lugar, firmada na palavra de Deus, como registrada nas Escrituras, na Bíblia e na palavra viva que é Jesus. E esta palavra é ouvida pela pregação do Evangelho. Em segundo lugar, é uma fé perseverante. Ela permanece firme apesar dos obstáculos, das provações, das tentações, a despeito das quedas que a gente venha a sofrer no caminho.
mas ela é aperfeiçoada dia a dia e de forma crescente. Em terceiro, é uma fé que nos faz virar as costas para esse mundo, deixar a velha natureza para trás, para a nova vida em Cristo. E, por último, é uma fé dependente, submissa e confiante no poder de Deus. Vejam que Bartimeu passa a seguir Jesus. E o verbo seguir, ele aparece 77 vezes nos evangelhos. E em todas as ocorrências, com exceção de apenas uma, tem a ver com seguir a Jesus. A palavra seguir, ela significa ir na companhia, acompanhar, deixar-se levar, obedecer, seguir o exemplo, ser discípulo. Seguir significa ir na companhia, acompanhar, deixar-se levar, obedecer, seguir o exemplo, ser discípulo. Então vejam que, por um lado, é Jesus que está ao lado do discípulo nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas tribulações, sendo uma companhia fiel em todo o tempo. Por outro lado, o discípulo é alguém que se submete, que se rende à correnteza e se deixa levar, que estende as velas como uma embarcação e se deixa ser guiado pelo vento do Espírito Santo. O discípulo é alguém que ouve a voz do Senhor e lhe obedece, mesmo que as coisas lhe pareçam confusas, os desafios adiante pareçam insuperáveis. O discípulo é alguém que entrega a sua vida aos cuidados de Deus, que confia no poder de Deus. O discípulo, ele tem os seus olhos fixos no Senhor. É alguém que anda nas pisadas do Mestre Jesus. Ele é um imitador de Cristo. Ele anda como o nosso Senhor andou. E especialmente, o verbo seguir, como colocado aqui por Marcos, ao descrever a atitude de Bartimeu, ao seguir Jesus, indica que ele não foi atrás de Jesus só até sair de Jericó, para retornar em seguida e voltar à cidade de Jericó e à vida que ele vivia antes de ser curado. Não. O verbo seguir aqui indica que Bartimeu continuou seguindo Jesus e o seguiu até o fim. Bartimeu não apenas seguiu a Jesus pelo caminho até a cidade de Jerusalém, ele continuou seguindo a Jesus como um discípulo, daquele momento em diante até a cruz. O verbo seguir aqui também indica uma disposição ativa de Bartimeu em continuar seguindo a Jesus, e também uma ação inconfundível deste homem à vista de qualquer um. Quem viu Bartimeu deixando tudo para trás e seguindo a Jesus, via nele uma firme decisão e disposição. Não era um impulso emocional, algo passageiro que dali a poucas horas ou dias iria desvanecer, não. Não mesmo. Não foi isso que se viu nesse homem. Bartimeu é a ilustração daquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Ilustra aquele que deixou tudo para seguir a Jesus. Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de Jesus e do Evangelho. Bartimeu deixou tudo. Era pouco, sim, eram algumas moedas, mas era tudo o que ele tinha, era muito para um mendigo. Bartimeu fez o que o jovem rico e influente que pouco antes tinha se encontrado com Jesus se negou a fazer. A vida de Bartimeu mudou. Seus propósitos mudaram. Sua esperança agora era outra. Suas prioridades também. O Evangelho de Lucas nos conta
O detalhe é que Bartimeu seguiu a Jesus, glorificando a Deus, e quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus também. Bartimeu seguiu a Jesus, glorificando a Deus, e quando todo o povo viu isso, também deu louvores a Deus. Bartimeu, então, ilustra aqui a transformação de um pecador que tinha uma vida miserável, que estava destituído da glória de Deus, privado da glória de Deus, afastado da presença gloriosa de Deus e que agora vive glorificando a Deus como um discípulo de Cristo, vive para a glória de Deus e encontra nesse estilo de vida plena satisfação. E não só isso, como se isso fosse pouco, meus irmãos e minhas irmãs, é alguém que influencia outros e leva outros a dar também louvores a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 51, nós lemos que Bartimeu, ele disse para Jesus, Mestre, eu quero ver. A palavra que foi traduzida aqui na nossa Bíblia NVI como mestre é Rabone. Outras traduções desse versículo dizem Rabone, eu quero ver. Há quem diga que Rabone significa meu grande Senhor e que essa era uma forma de tratamento mais respeitosa que Rabi, e como eu disse para vocês, significa mestre. Então, Bartimeu era cego, mas mostrou ter uma visão espiritual muito mais apurada que os mestres religiosos judeus. Eles se recusavam a chamar Jesus de Rabi. Quem dirá chamá-lo de Rabone? E só 2 pessoas nos evangelhos se dirigiram a Jesus dessa forma. Uma foi Bartimeu, como a gente viu aqui, e a outra foi Maria Madalena. Maria Madalena estava diante do túmulo vazio de Jesus. E o coração dela foi tomado de angústia e total desesperança porque tinham sumido com o corpo do seu Senhor. Até que ela olha para o lado e reconhece a Jesus ressuscitado. E ela diz para o Senhor, Rabone. Meus irmãos, mas ainda há outras ligações dessa história de Bartimeu com outras histórias envolvendo Jesus nos evangelhos. Vejam vocês que nos evangelhos é Jesus quem diz, tenha coragem, tenha bom ânimo. A única exceção é aqui no versículo 49, quando, em obediência a Jesus, alguém que estava junto ao cego Bartimeu disse, tenha bom ânimo. Então, aqueles que estão junto a Bartimeu obedecem à ordem de Jesus e usam os mesmos termos de Jesus para falar com aquele homem. Agora pensem comigo, será que isso não quer indicar algo para a gente, não? Vejam, eu tenho plena certeza que sim. No fechamento dessa série de ensinos sobre o discipulado, nós aprendemos que devemos ser mensageiros de Jesus. E devemos levar pessoas a Jesus com a mesma atenção que nosso Senhor demonstrou, com a prioridade que Ele deu a isso, e nos mesmos moldes do que Ele fez. Outra ocasião registrada nos evangelhos em que Jesus mandou chamar alguém se deu quando ele chegou próximo à casa de Lázaro, o seu amigo que estava morto já fazia 4 dias. Isso está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 11. E primeiro Jesus se encontrou com Marta, irmã de Lázaro, e disse a ela, o seu irmão vai ressuscitar. Marta, diante disso, respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E então Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso,
Marta foi para casa e chamou à parte Maria, sua irmã, e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em um momento em que há pessoas que perderam entes queridos, seja por males diversos, seja pela Covid-19, que estão nessa hora lamentando essas perdas irreparáveis. E daí então seja pelo fato de você estar lamentando profundamente a perda de alguém, seja por você achar que não há mais esperança para você, ou seja porque você não conhece o Salvador Jesus. Eu quero te dizer, tenha ânimo, levante-se, o Rabone está aqui, o Filho de Davi, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, Jesus Cristo está aqui e Ele te chama. O que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta de Jesus atravessou os séculos até esse dia, até hoje e até você que está me ouvindo nesta hora. Seja você como um cego de nascença, um pecador, uma pecadora que nunca andou com Jesus, que está destituído, afastado da glória de Deus, mas já ouviu falar dele. Talvez mais de uma vez. Veja, você não pode deixar passar essa chance. Pois Jesus transforma miseráveis pecadores em discípulos por meio da fé salvadora. Talvez você seja como quem um dia já viu, mas hoje vive como um cego, porque se desviou dos caminhos do Senhor. Ou quem sabe, você está em desalento, como esteve Maria, irmã de Lázaro, dizendo: ah, Senhor, por quê? Se tu estivesses aqui, o quanto, Senhor, eu implorei, eu pedi por ti. Ou como Maria Madalena, que olhava para dentro do túmulo vazio e não via esperança. Eu te digo, venha para o lado de Jesus. Ele é o grande Salvador. Ele é o Deus de misericórdia. Ele não está surdo ao seu clamor. Ele te chama nesta hora para te salvar, para te confortar, para te animar, para te curar ou para te restaurar. Curve sua cabeça. Vamos orar. Enquanto isso, nossos irmãos estarão cantando um cântico de louvor a Deus. Senhor Deus e Pai, eu nessa hora te peço, todos aqueles que me ouviram, a tua palavra fale profundamente aos seus corações. Ministra, Senhor, a cada pessoa nesta hora, conforme sua necessidade, que elas se coloquem diante de Ti, confiantes em Ti, o Deus de toda misericórdia. Que pessoas possam deixar para trás coisas que precisam ser deixadas para trás para viverem para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus.
Jesus me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu.